Gente, começando mais um ano, e eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus em Ageu, capítulo de número 1. Mais uma vez eu senti a aflição no coração da minha filha. Enquanto eu me arrumava para ir para o culto, e ela percebeu que ao colocar a blusa social eu iria pregar, ela disse: "Ah não, pai, de novo, o senhor demora demais pregando." Preciso constatar que o profeta não tem honra senão em sua própria casa, né? Ageu capítulo 1, versículo 1. Eu quero pensar com vocês o seguinte tema: quando Deus não é o nosso tesouro. No último domingo do ano, enquanto nós estávamos reunidos, eu trabalhei com vocês o tema de quando Deus é o nosso tesouro. E agora, no primeiro domingo do ano, eu quero pensar com vocês sobre o tema quando Deus não é o nosso tesouro. O meu plano é ler todo o livro de Ageu com vocês, fazer o que nós chamamos de uma macroexposição, e confirmando o que a Heloísa diz, pode ser que demore um pouquinho. Hoje o meu sermão está igual uma espada medieval. Alguém pergunta: afiada e pontuda? Eu disse não, comprido e chato. Então, vamos ler o texto da palavra de Deus. Vamos ler os primeiros 4 versículos e o resto do texto a gente lê à medida que seguimos a exposição. Assim diz a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que foi lida, que será pregada aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a fugir do engano do nosso coração de encontrar outro tesouro para vivermos que não o próprio Senhor mesmo e o Teu reino. Nos ilumine por Teu Espírito, em nome de Cristo. Amém. O livro de Ageu, meus irmãos, foi escrito logo após o povo voltar da Babilônia. Você deve lembrar que Israel conquista a sua maior glória no período do rei Salomão, e depois então de Salomão o reino de Israel vai caindo em ruína, até precisamente 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói toda a cidade, levando os israelitas cativos para a Babilônia. Depois de 70 anos no cativeiro, o Senhor então permite que o povo seja liberto e retorne para Jerusalém. Mas ao retornar para Jerusalém, o povo encontra a cidade desolada. Os muros foram quebrados, o templo está destruído, as casas foram queimadas. E o povo então agora tem a difícil tarefa de reconstruir a cidade do grande rei, a cidade de Jerusalém. O altar foi destruído, o culto foi interrompido, havia pressão econômica, opressão política e uma profunda frustração espiritual. E o povo, familiarizado com todas as promessas de bênção da terra que mana leite e mel, acostumado em ser a menina dos olhos do Senhor, não conseguiu lidar com escassez, com dificuldade e com opressão dos seus inimigos. E então eles se questionam: Senhor, o Senhor não disse que essa terra seria um lugar onde nós seríamos uma bênção? O Senhor não disse que essa terra seria o local onde nós seríamos cabeça e não cauda? O Senhor não disse que nós seríamos a principal de todas as nações? Mas a realidade é muito diferente. E a primeira coisa que
essa porção aqui nos ensina é que quando Deus, Ele não é o nosso tesouro, a nossa vida, ela fica desorganizada. Observe que aqui nós temos israelitas voltando da Babilônia. As suas casas estão quebradas, mas o templo está quebrado. E cada chefe de família, ao entrar nos muros de Jerusalém e ver a cidade devastada, o que é que cada um se preocupa? Vou construir a minha casa. Então, e aí o pessoal, Zorobabel, vocês lembram? Zorobabel, Esdras e Neemias, são os 3 profetas mais famosos dessa época, e eles estão lá, vamos construir o templo. Aí o povo, não, rapaz, negócio de, pode esperar, primeiro a minha casa, eu preciso cuidar das minhas coisas. E Deus, no versículo 4, Ele diz o seguinte, olha, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ou seja, existe uma prioridade desordenada em Israel. A casa de cada pai de família estava tendo primazia em detrimento da casa de Deus. O fato curioso aqui é que quando Deus, Ele não é o nosso tesouro, não há rebeldia necessariamente. A gente é acostumado e às vezes é inclinado a pensar que se eu fizer alguma coisa para Deus, está tudo bem. O ponto do texto é mostrar que não há rebeldia. O povo até que faz as coisas para Deus, mas existe aquilo que ele chama de procrastinação espiritual. Aquilo que um autor que eu lhe chama de procrastinação espiritual. Eles até reconhecem a importância de Deus, até reconhecem a importância do culto ao Senhor, mas essas coisas, elas não são tão importantes assim. Afinal, nós não somos fariseus, religiosos, né? Basta eu servir a Deus e está tudo bem. Né? Mas observe que na maneira como Deus convida a gente a enxergar a realidade, meus irmãos e irmãs, não é só que devemos cuidar das coisas de Deus, não é só que devemos dar uma importância para Deus, é que quando o assunto é Deus, só serve o primeiro lugar e mais nada. Eu não tenho dúvida de que todos vocês que estão aqui estão, em alguma maneira, buscando o reino de Deus. O ato de você sair de casa hoje, tomar um banho, se arrumar, chegar até aqui, se sentar, cantar, abrir a Bíblia, já indica que você tem um interesse no reino de Deus na sua vida. A pergunta não é, existe reino de Deus dentro das suas esferas de interesse? A pergunta que é feita é o seguinte: qual é o lugar do reino de Deus dentro da sua esfera de interesse? Essa pergunta somente você pode responder para si mesmo. E você precisa lembrar do que Jesus falou no capítulo 6 daquele evangelho cujo nome é um dos mais lindos de toda a Escritura, o evangelho de Mateus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Não é busque o reino de Deus, ou faça algo para Deus, mas é o faça e o coloque em primeiro lugar. O povo agora investe energia, tempo e recurso em si mesmo, nos seus sonhos, nos seus projetos, e estranha o povo ter sonhos e projetos que são desalinhados com os sonhos e projetos de Deus. Eu gosto muito quando Paulo diz em Gálatas capítulo 2, que eu estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De tal forma que todos os meus sonhos, todos os meus projetos são submetidos a nada. E agora, sonhos e projetos que possam habitar e povoar a mente e coração devem ser sonhos e projetos de Deus. Sonho de modo metonímico, Deus não sonha, obviamente, Ele decreta, Deus não passa vontade por sua onipotência, mas é simplesmente por peso da linguagem. Os irmãos conseguem compreender, amém? Portanto, queridos, invista em 2026, façam das suas resoluções, fazer de Deus o centro da sua vida, colocar o Senhor em primeiro lugar. Do verso 5 ao 7, Deus, Ele expõe a desordem e convida o povo a uma reavaliação. Eu queria que você lesse esse texto tentando reavaliar a sua própria vida. Olha só o que é que Deus diz. Ora, pois,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-se. Bebei-vos, mas não chega para matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E eu acho, outra pessoa já uma vez disse que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E quando ela disse isso, nem sabia que o jornal seria um veículo extinto, né? Eu diria talvez o Twitter, talvez seja o mecanismo de informação mais rápido. Mas observe se essa descrição não poderia ser dada ao povo brasileiro. Olha o verso 6. Trabalhou muito, ganhou pouco, comeu, mas não se saciou, recebeu pouco, e o pouco que recebeu para colocar num saco furado. Quantos de nós nunca ouvimos as pessoas dizendo: meu Deus, eu trabalho tanto, e eu não tenho nada. E o que eu tenho, parece que eu coloco num saco furado. O dinheiro cai na conta, no outro dia que eu pago os boletos, ele se esvai, como o vento passageiro que aparece e vai embora. Não é assim? E aí gera uma sociedade cansada, uma sociedade desgastada, uma sociedade que acaba vivendo com a ordem de preocupação invertida, porque não consegue ordenar a própria vida. O Senhor está falando: olha, avaliem a vida de vocês, considerem o passado de vocês, considerem o passado. Por que é que Israel estava com os muros de Jerusalém desassolados? Israel estava com o muro de Jerusalém desassolados porque eles não colocaram Deus em primeiro lugar. Os anos de fartura entre o povo os distanciou de Deus mais do que os aproximou. E a pergunta que a gente deve fazer é: as bênçãos que Deus derrama sobre nós, elas são utilizadas por nós para potencializar o nosso relacionamento ou para nos afastar de Deus? Por exemplo, se você ganha uma promoção no seu trabalho, na maioria das vezes isso deveria ser considerado por nós como uma bênção, não é verdade? Mas se essa promoção, ela te afasta de Deus, e eu não estou nem falando nesse momento de afastar da igreja, certo? Porque dentro da esfera do reino é possível alguém não estar tão engajado nas atividades da igreja local e estar próximo de Jesus. A pergunta é se as bênçãos de Deus na sua vida têm lhe afastado de Deus mais do que aproximado. E aí, às vezes, trabalho, filhos, que são bênçãos de Deus que deveriam nos aproximar, acabam se tornando a razão pela qual nós nos afastamos de Deus. E a vida distante de Deus, ela pode ser descrita no verso 6. Trabalho muito e colho pouco. E o pouco que colho ainda é para colocar num saco furado. A gente vai já entender o porquê é um saco furado. Olha só o verso 8. Na verdade, o verso 9. Olha só comigo o verso 9. Ó. Vocês esperaram muito, mas eis que veio o pouco. E o pouco, quando trouxe para casa, aí, irmãos, é onde vem o negócio. Aqui não é o cão, o coisa ruim, o costa oca. É o próprio Senhor que está dizendo: eu fui quem dissipei. Ó, vou ler essa versão aqui. Vocês esperavam que fosse muito, mas veio pouco. E o pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Que Deus é esse? E ele diz: porque o meu templo permanece em ruína, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. A gente foi treinado na nossa mentalidade a perceber que toda coisa ruim na nossa vida é obra do cão, não é? Então, uma vez, eu já contei essa história aqui, que a irmã disse assim: pastor, eu queria que você fosse lá na minha casa, que o demônio está abrindo e fechando o armário de madrugada.
Aí eu disse, irmão, o cão tem mais o que fazer do que abrir e fechar armário. Eu não consigo perceber que malefício espiritual traria para a sua vida um abrir e fechar armário. Aí depois de pensar muito, talvez seja atrapalhar o sono, aí ela com pouco sono, vai acordar sonolenta, não vai conseguir fazer o devocional, e aí a distância, a falta de devocional, o devocional mal feito vai afastar ela de Deus, e aí pode ser que o abrir e fechar do armário seja uma obra do cão. Aí, mas eu não fui orar no armário, eu não tive essa experiência, né? Vai também que o armário se mexe aí também, né? Eu não sou assembleiano, então tem que ir com calma. O grande ponto, queridos, é a gente entender que algumas coisas na nossa vida, e aqui vai parecer um pouquinho de novo, vai parecer um pouquinho aqui teologia da prosperidade, mas não é, eu vou explicar no final porque não é, certo? Mas algumas vezes, se nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos preparar o nosso coração para a bênção. E preparar o nosso coração para a bênção implica em eu entender que a bênção na minha vida, ela não deve vir para potencializar causas egoístas ou anseios egoístas do meu coração. Se eu quero que Deus me abençoe financeiramente, para que eu possa comer melhor, morar melhor, andar melhor, vestir melhor, viajar melhor, eu não consigo perceber como isso não são motivos autocentrados em si. Mas o ponto do texto é que é totalmente legítimo alguém querer mais bênção na sua vida. O que precisa ser avaliado não são as bênçãos, mas o motivo delas. Você quer ter uma casa mais abençoada? Você quer morar melhor? Para quê? Para si mesmo ou para servir os outros? Você quer ganhar mais? Para quê? É para si mesmo ou para benefício dos outros? Você quer ter um carro melhor? Para quê? É para si mesmo, para o benefício dos outros? Então, toda vida que você pedir algo para Deus, justifique com Deus os seus anseios para o benefício dos outros, porque Deus ordena a sua bênção no ambiente do serviço. Ele chama Abraão, olha, eu vou lhe abençoar, eu vou fazer tudo por você, com a única finalidade. Para quê? Para Abraão abençoar todas as famílias da terra. Então você quer em 2026 receber bênçãos sem medidas na sua vida, financeiras. Alguém que gostaria de duplicar o salário em 2026? Tem alguém? Rapaz, só tem uns 3 aqui, ó. Não é pegadinha não, pode levantar, viu, irmão? Amém? Vou perguntar de novo, dá mais uma chance. Quem gostaria de duplicar o salário, 2000? Amém, olha aí que bênção. Deus está misericordiando de vocês. Prepare o coração para a bênção, irmão. Justifique com Deus os motivos do seu ganho, dizendo, Senhor, se eu ganhar, os outros ganham. Senhor, se tu me abençoares, eu não quero para mim, eu quero para servir os outros. Eu me lembro que, vocês conhecem bem a minha história, quando a igreja me enviou, eu tinha 17 para 18 anos, eu nem tinha um ensino médio ainda, eu não sabia conjugar uma frase direita, eu falava errado, era horrível. Mas aí eu percebi que eu precisaria aprender inglês. Aí eu fui orar. Senhor, eu queria aprender inglês, porque eu acho que se o Senhor me ajudar a aprender inglês, eu vou beneficiar os outros. Não é para mim assistir filme, se bem que assistir filme em inglês a experiência é muito melhor do que dublado. Não era para eu poder viajar. Essas coisas, elas acabaram acontecendo, foi um benefício, mas a razão principal pela qual eu pedi essa bênção, eu acho que o Senhor me concedeu, foi, Senhor, se o Senhor me der isso, eu acho que os outros vão ser abençoados de cá. Então, é o que ele está dizendo aqui, olha, por que é que o pouco que sobra, quando sobra eu destruo, para que vocês não tenham sobra? Porque cada um só cuida das suas próprias causas, só vive uma vida centrada em si mesmo, só vive pensando no seu próprio reino. E o Senhor está dizendo, abra o olho, entenda que a sua vida é limitada, ela vai passar, e você precisa contribuir ou ajuntar tesouro onde o ladrão não rouba, a traça não consome e o leão não multa
com imposto. Amém? Olha o verso 10, capítulo 1. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra não produz o fruto. Porque, de novo, cada um só cuida das suas próprias coisas. É interessante que até a perspectiva de algumas pessoas no culto é: eu vou ali no culto buscar a minha bênção. Já viu esse ditado? Eu vou para o culto buscar a minha bênção. Irmãos, o culto no domingo é onde nós nos reunimos com os nossos irmãos para, em comunidade, exaltarmos o nome daquele que é o Senhor das nossas vidas. E ele diz: enquanto nós não aprendermos a entender o que Deus está fazendo no mundo e como eu posso me alinhar com o que Deus está fazendo, as bênçãos do céu serão retidas sobre nós. Ele diz no verso 11: eu fiz vir a terra seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de vocês. É o Senhor a causa pela qual Israel não foi abençoado. Foi Ele que reteu a chuva. Em uma sociedade agrícola, foi Ele que não mandou cliente. Foi Ele que não permitiu que o seu patrão olhasse para você para que você fosse promovido, ou qualquer que seja o meio de captação de recursos que você tem. E a causa para isso é: você vive uma vida autocentrada. Você não entendeu que Deus lhe abençoou para que os outros possam desfrutar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Os seus dons não são para você. Por exemplo, no ano novo aqui, após o encerramento, nós tivemos uma demonstração maravilhosa. Deus me deu o dom de cantar, e eu raramente uso aqui na igreja, mas eu dei vazão a esse dom. Então, já pensou se eu ficasse com o dom de cantar só para mim? Uma vez que Deus me abençoou com um dom tão lindo. Gente, me ajuda aí. Os dons de Deus na sua vida são para o benefício dos outros. Deus ensinou você a fazer o que você faz, a consertar carro, a cozinhar, a aconselhar os outros, a processar os outros, deixa eu ver aqui os empregos aqui, a ensinar criança, a ajudar o pessoal que não é muito bom das ideias, que é mais as profissões, a fazer design, a trabalhar em sistema, a dar aula. Tudo que Deus deu para você não é para você, é para o benefício dos outros. E enquanto você não mudar essa perspectiva, as bênçãos do céu vão estar retidas sobre você. É por isso que não é teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, Deus abençoa para que você desfrute. Aqui não, é a missiologia da prosperidade, é um conceito totalmente novo. É Deus abençoa para que o reino avance. A grande questão é: quando Deus te abençoa, quem ganha? O reino ou você? Se enquanto a resposta for eu, a probabilidade de Deus, conforme Ageu, é pequena. Agora, se enquanto Deus te abençoar, o maior beneficiado for o reino e os outros, aí existe probabilidade de Deus lhe abençoar. De novo, ou quero fazer um adendo, aqui não é causa e consequência. Existem pessoas que são profundamente abençoadas da perspectiva humana, mas elas não avançam o reino de Deus, e tem pessoas que não são abençoadas da perspectiva humana, pensando aqui em recursos, que o reino de Deus avança através da vida delas. Eu estou pensando, não estou querendo lidar com toda a complexidade que existe a bênção, eu estou pensando em Ageu capítulo 1, e limitando a nossa reflexão aqui. Tá bom? Porque senão alguém vai dizer: eu sou pobre, quer dizer que eu estou em pecado. Aí é errado isso aí. Não. Ou sou rico, quer dizer que eu estou na bênção. Também não é isso que eu estou falando. Eu estou dando princípios, e aí eu não consigo trabalhar todos os princípios necessários, mas pelo menos esse, para que você organize o seu ano. Amém? Então, qual é o ponto? O que é que eu preciso fazer para mudar? Olha o verso 8. O verso 8 do capítulo 1. Suba ao monte, traga madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que você deveria fazer, então, como principal resolução para esse ano é:
O equivalente do verso 8 em Ageu capítulo 1 é o seguinte: eu vou servir ao reino de Deus. Eu vou servir ao reino de Deus. O verso 12, nós aprendemos então que o povo ele responde a esse chamado do Senhor. Deus dá o diagnóstico da razão pela qual Israel não está sendo abençoado. E no verso 12, Deus então, o povo responde. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, o que aconteceu aqui, gente? Deus foi duro ao trazer a descrição. Ele deu o diagnóstico. E o que é que o povo fez? Em resposta ao diagnóstico, eles atenderam à voz do Senhor e houve temor. E aqui existe uma ação de Deus, porque é o próprio Deus que desperta o ouvido dos líderes e de todo o povo para atender a palavra e para servir a casa do Senhor. Eles então ouviram, por meio da pregação da palavra, aquilo que Deus tinha a dizer. E a maior fonte de consolo para eles é o seguinte: o Senhor diz: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. No capítulo 2, verso 1 ao 9, nós vemos de quando Deus volta ao seu centro, a obediência, ela deve ser sustentada pelo anseio da presença e não pelas bênçãos materiais. Olha só o que acontece. No segundo ano, então observe, o povo estava sofrendo, Deus deu o diagnóstico, o povo se arrependeu e começaram a trabalhar. Mas e quando o povo começou a trabalhar, eles viram que o templo não ia ficar tão bonito quanto o de Salomão. Aí, olha aqui o verso 3 do capítulo 2. Olha a pergunta que é feita. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos seus olhos? Ou seja, vocês que viram o templo de Salomão, vocês estão vendo esse templo aqui agora reconstruído. Não é Malpaia? Malpaia aqui. Um era Alphaville, o outro era Alfavela. Não havia uma sinergia, não havia similaridade. E ele diz: quem viu o primeiro, olha para o segundo agora e fica triste. Mas então, o profeta, ele exorta para onde é que eles devem olhar. Verso 4. Agora, pois, ser forte, Zorobabel. Diz o Senhor: ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo, ser forte, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu trago Deus para o meu coração e eu estou reorganizando a minha vida, pode ser que eu não perceba as bênçãos de Deus de modo visível na minha vida. Mas a principal bênção que Deus pode abrir os céus e derramar sobre a sua vida é Ele mesmo. Então, quando eu falo de bênção, é claro que existe no texto uma referência à bênção material. E dinheiro, recursos, energia e dom na mão do povo de Deus é uma bênção. Quem diz que dinheiro é maldição, pode fazer o Pix para a minha conta. Não é. A maldição é o amor desordenado ao dinheiro e às bênçãos. Mas aqui, enquanto essas coisas faltam, existe uma âncora segura para me guardar a minha alma. Para você guardar a sua alma em 26. É o próprio Deus. É a presença de Deus. Ele está dizendo: o templo não está tão bonito. Mas qual é a finalidade do templo? É beleza? Qual é a finalidade, qual o objetivo para o qual o templo foi construído? É para fins estéticos? Não. Salomão construiu o templo para que Deus se manifestasse naquele lugar e o povo pudesse adorar a Deus. Portanto, ainda que as coisas externas não estejam belas, não estejam atrativas, o principal, o elemento norteador do culto, que é a presença de Deus, estava lá. E isso era o bastante. Mas na frente a gente vai ver que vai haver uma promessa de restauração e vai haver um templo bonito.
Mas por hora, enquanto o templo bonito não chega, a presença de Deus é o bastante. Enquanto você organiza o coração para a sua bênção, você vai saber que o seu coração está organizado para a bênção, mantendo como Deus prioridade. Aí se as bênçãos não vier, você continua animado. Porque se você vai, não, vou fazer de Deus a minha prioridade, para me ser abençoado, aí Deus não lhe abençoa e você fica frustrado, talvez a finalidade que você estava organizando na sua vida não era Deus, era a bênção. Vocês entenderam? É igual aquela história, né, da viagem. Uma pessoa, ela viajou para comprar um remédio. Qual a finalidade da viagem? Comprar um remédio. Mas comprar o remédio para quê? Para ficar boa da doença. Ficar boa da doença para quê? Para poder ter saúde. Ter saúde para quê? Aí você vai nos praquês e porquês e porquês e porquês. E quando você chegar nos últimos porquês, só existe duas respostas. Ou você faz para Deus, ou você faz para si mesmo. E o que muda tudo é o nível de ânimo e contentamento que existe no nosso coração. Se em 2026, de novo, Deus lhe abençoar, você vai terminar o ano, glória a Deus, o meu Senhor é bom, esse ano eu desfrutei, eu comi o melhor da terra. Amém? Mas se em 2026, o negócio foi escasso, foi complicado, tem irmão até fazendo figuinha, batendo na madeira, você vai terminar o ano como? Senhor é bom. Se Deus fizer, Ele é o quê? Bom em Deus. Se a porta abrir, Ele é o quê? Hã? Se tudo der certo. Mas se não der. Se a porta fechar. Se a doença vier. Ele, haja o que houver, sempre será Deus. Eu fiz assim porque se eu cantar, vocês iam chorar, aí o negócio fica. Aí ele diz, ele segue. Verso 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei com glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata. Olha que coisa interessante. No meio da aflição, o Senhor está dizendo que o elemento de mais consolo para eles é do próprio Deus, e Ele não dá porque falta a Ele não dá porque não é parte do propósito dEle naquele momento. Ele diz, minha é a prata e meu é o ouro, por isso descanse, mas saiba que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que Ele está querendo dizer é, enquanto você alinha o seu coração e faz dele o seu tesouro, ainda que no momento as bênçãos, você não pareça a pessoa mais abençoada da terra, vai chegar um dia que isso vai ficar claro para você. Você será o mais abençoado da terra, em Cristo. Amém? É claro que quando ele fala da glória da segunda casa aqui, né? Tem até a canção que diz, aí a pessoa diz, você foi demitido do emprego, não se preocupe, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, seu namorado feio lhe deixou, vai vir um mais bonito, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele está falando do templo, ele está mostrando que aquele elemento em que Deus habitava, parecia ser feio, vai vir no milênio, o templo que Cristo vai reconstruir, e será belo. Esse não é o templo de Herodes, embora tenha sido muito bonito, mas será o templo que o filho de Davi vai construir quando ele voltar no final do tempo. Amém? Portanto, meu irmão, mantenha-se animado. Quem é que para? Se eu parasse aqui, eu vou já terminar, se eu parasse aqui e você entender que Deus é a sua prioridade, e que quando Deus não é o seu tesouro, as bênçãos são fechadas. E quando Deus é o seu tesouro, as bênçãos podem ser abertas, mas também pode continuar fechada, você vai continuar caminhando. Se pararmos aqui, quem é que para essa igreja aqui em 2026? Quem é que para? Vai vir os crentes aqui tudo animado. Rapaz, eu viajei para o Timbó.
Aí chegar, oh glória, Jesus é muito bom e tal. Aí vai outro, eu fui para Groenlândia. Eu vi a aurora boreal, vai vir todo mundo animado. Vai vir um crente aqui com saúde, a testa batendo quase 1000. E vai vir outro doente, quebrado, as taxas tudo, colesterol alto, dor na lombar, joelho, coluna, metatarso quebrado. E aí vai estar todo mundo, independente do estado físico, da quantidade de dinheiro, animado com Jesus. Porque nós não faremos daquilo que determina o nosso anseio pelo Senhor, aquilo que temos ou que deixamos de ter. Embora, quando relativizamos, Deus comumente abençoa o seu povo. Quando Deus for o seu tesouro, meu irmão, nós seremos imparáveis. Ah, mas aí vão te matar. Morrer é Cristo. Por isso que Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos do presente, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem anjos, poderes ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. O texto segue no versículo 10 e ele diz o seguinte: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor, agora os sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva a carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, em qualquer outro mantimento ficará isso santificado. Ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha se tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: sim, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, e diz o Senhor: não é toda a obra de suas mãos, é o que ali e o que ali oferecem, tudo é imundo. O que o profeta está dizendo aqui para o povo é que eles precisam entender que a santidade, ela não é contagiosa. Se você estiver no meio de uma pessoa santa e você se relacionar com ela, a relação automaticamente ela não vai lhe santificar. Mas o pecado não. O pecado é o contrário, o pecado é contagioso. Aí ele usa o exemplo da lei. A carne santa, se ela tiver em contato com o vinho, com o cozinhado, ela santifica? Ele diz, não. Mas o imundo, imundícia, impurifica. É uma palavra? Deixa imundo, vocês entenderam a ideia. Contamina, era essa palavra que eu estava procurando. Deixa contaminado. Qual é o princípio aqui que a gente tem que ter? Você precisa entender que a sua devoção com o Senhor, ela é mais ativa do que parece. O simples ato de deslocar a sua casa, entrar na igreja, abrir a Bíblia, ouvir um louvor, ao fazer coisas dessa natureza, coisas religiosas, ela não fomentará a santidade. Você tem que vir e treinar a sua mente, trazer a sua melhor energia mental, a disposição física do seu corpo para a adoração ao Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, é aquela história de novo. Eu vou fazer tudo para a glória de Deus, mas eu preciso primeiro explicar para mim mesmo como é que o meu trabalho, beber água, fazer caminhada de manhã, trocar a fralda de menino, isso está alinhado com o plano de Deus na minha vida. Não é só um robô que eu entro, acordo, como, durmo e faço o que tem que fazer, mas eu explico para a minha própria alma o porquê essas coisas são desse jeito. Por que eu faço isso e não aquilo outro? Eu tenho uma explicação de como o meu trabalho se alinha com o plano de Deus. Do contrário, nós seremos crentes mopaia. Por quê? Porque o nosso culto tem 2 horas. Se a sua devoção, o seu relacionamento com Deus depende das 2 horas que você passa no domingo, das horas da EBD, do estudo bíblico e do projeto de casais, não tem fibra espiritual para você. Você precisa de 24 horas de adoração. E para isso você precisa entender como o seu trabalho, como a sua família, como o sono, como a sua refeição, como tudo está alinhado dentro do projeto que Deus tem para a sua vida. É uma invasão da adoração ao Senhor. É uma santificação de todos os aspectos. Verso 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr as pedras sob pedra no templo.
que é que ele está dizendo? Considerem, não somente façam, pensem no porquê vocês fazem o que fazem. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, em todas as obras da vossa mão, e não houve entre vós quem se voltasse para mim. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que dentro desse processo de Deus purificar e limpar o seu coração, a disciplina da parte do Senhor, ela faz parte. E às vezes nós podemos, uma das maneiras de nós enxergarmos as dificuldades da nossa vida, é Deus nos ajudando a selecionar aquilo que é importante. Alguém já teve o privilégio de conversar com um moribundo? Alguém que sabia que ia morrer? Alguém que já teve o privilégio de alguém que o médico disse assim, esse aqui tem 3 dias, esse aqui tem 6 meses, que estava na UTI à beira da morte? Alguém já teve o privilégio de ter uma conversa assim? Pronto. Eu já tive algumas conversas dessas, e eu nunca vi alguém dizendo assim, rapaz, eu queria esse ano... rapaz, eu queria tanto poder ir para a Disney, que nada contra a Disney, é uma benção até, queria inclusive, não estou na UTI, né, ainda, ou queria trocar de carro, queria ir para uma praia. Geralmente a UTI e a antessala da morte, ela nos ajuda a selecionar prioridades, então geralmente uma pessoa que está à beira da morte, ela não está pensando em trocar de celular. Rapaz, o médico acabou de falar que eu tenho 6 meses e o meu iPhone ainda é o 14. Eu vou morrer sem ter o 17 Pro Max, eu estou angustiado. A seleção de prioridades é uma coisa importante. E às vezes Deus nos ajuda, Ele nos põe em ambientes de escassez para nos ajudar a selecionar aquilo que é importante. Vocês estão entendendo? Todas as bênçãos, carro bom, uma casa boa, um celular bom, viagem boa, é uma bênção quando ela é relativa. Quando você não precisa dela. Quando você tem, mas tudo bem se não tivesse. Entende? Aí ela se torna uma bênção. Mas quando você precisa para ser feliz, aí a fonte da sua felicidade é uma cisterna rota. E Deus, Ele usa a saraivada, Ele usa a queimadura, Ele usa as portas fechadas para nos ajudar a selecionar aquilo que realmente importa. E aí, irmãos, hoje, quem aqui está 100% bem? Quem está tudo bem? Que está um dia maravilhoso? Quem hoje teve um dia maravilhoso? Levante a mão. Dia maravilhoso. Oh, maravilha. Então, nós no dia maravilhoso temos o privilégio de não precisar da saraivada para selecionar o que é importante. A gente pode hoje parar e entender, Senhor, Tu é mais importante do que tudo que existe na minha vida. Não preciso ir, não dependa de um leito de morte para aprender que pessoas são mais importantes que coisas, que o Senhor é prioridade na sua vida, que você precisa pregar o Evangelho para seus familiares. Não dependa disso. Mas se isso vier, receba como um ato de graça da parte de Deus, porque Deus disciplina todos quanto ama. Finalmente, no verso 20, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e o que anda nele, o cavalo e os seus cavaleiros cairão um a um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Finalmente, o profeta nos lembra que quando Deus é o nosso tesouro, a nossa fonte de descanso última está no fim dos tempos, está no retorno de Cristo. Amém? Esse ano é ano de eleição, a geopolítica da nossa atualidade está muito complexa e governadores subirão, outros serão depostos. Não ponha na sua esperança em governos humanos que cairão. Seu chefe pode sair, pode chegar um mais legal, pode chegar um pior. Você pode trocar de emprego.
Não coloque a sua esperança em nenhuma melhoria que, ao chegar na sua vida, ela pode ser limitada. Coloque a sua esperança no filho de Zorobabel. Você sabe quem é o filho de Zorobabel? Zorobabel era da linhagem de Davi. Zorobabel vai passando. O filho de Zorobabel é Cristo. É Jesus. Coloque toda a esperança quando o dia que você estiver assim, triste, desesperançoso em 2026, e você for procurar na sua memória alguma coisa para aliviar o seu coração, lembre-se, na vida e na morte somos de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É claro que esse texto é de Cantares, homem e mulher, mas usando metaforicamente aqui para um relacionamento com Cristo. Faça de Cristo o seu bem mais precioso. Diz: papai, deu tudo errado, mas graças a Deus que a minha vida é limitada. Graças a Deus que daqui a pouco eu vou estar no céu com o meu Salvador. Graças a Deus, porque tudo que eu preciso é de Cristo e nada mais. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Vamos viver 2026 com muita intensidade para Cristo. Na vida e na morte seremos dele, fazendo dele o nosso Senhor, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Queria você mesmo sentado aí no seu lugar. Queria dar um tempo para você tomar de reflexão, enquanto o Ministério de Louvor se organiza. Queria que você pense, quais foram os dons que Deus te deu, que você não tem usado mais, ao longo desse ano, ao longo dos últimos dias? Quais foram os talentos, quais foram as bênçãos, os recursos que Deus te deu, que você não tem usado? Quais as razões pela qual você tem feito isso? Tome um tempo agora para você pensar, para reavaliar a sua vida. O início do ano é uma época muito boa para você firmar compromissos. Quais são as coisas que, se Deus lhe desse, essa igreja seria beneficiada? As pessoas do seu trabalho seriam beneficiadas, seu cônjuge, seu filho seria beneficiado, as nações seriam beneficiadas, as igrejas mais pobres do sertão, do interior, o pessoal mais isolado. O que é que, se Deus lhe desse em 2026, os outros seriam abençoados? Você podia pedir isso a Deus agora: Senhor, eu acho que se o Senhor me desse isso, outras pessoas eu ia abençoar mais gente, eu ia expandir a tua glória. Se o Senhor me ajudasse a fazer isso. Queria encorajar você a pedir algo ao Senhor. Senhor, eu queria isso aqui para abençoar os outros, minha família, os meus filhos, as nações, aqueles que ainda não te conhecem, os pastores que não têm condição, dos lugares mais remotos, as igrejas pobres, as igrejas perseguidas. O que é que o Senhor te desse? Eu te desafio nessa noite. O que é que o Senhor lhe desse? O Senhor desse para você em 2026. Muitas pessoas abençoariam, seriam abençoadas. Se é dinheiro, é um novo idioma, é um passaporte, um celular novo, carro novo, casa nova, uma promoção, uma startup. Contenda com Deus para o benefício dos outros. Peça ao Senhor: Senhor, queria isso, não para mim, mas para a tua glória, para que se conheça na terra o teu caminho, entre os povos a tua salvação, para que as pessoas que não te conhecem te vejam, para que aqueles que ainda não te amem possam te amar, para que essa igreja possa ser edificada, para que o meu trabalho, Senhor Deus, seja afetado pela bênção do Senhor na minha vida.
isso eu convido, enquanto você vai nesse ambiente de reflexão, de pensamento, convido os diáconos a vir até aqui à frente. O pastor Aloíris estava escalado para ministrar a ceia, mas por algum problema ele não pôde vir. Tá tudo bem com ele, mas ele não pôde vir. Acabei de ver a mensagem, então eu vou conduzir esse momento juntamente com os nossos diáconos. Enquanto você vai pensando, refletindo, digerindo, avaliando, considerando o seu passado, eu queria voltar para o texto que determina a nossa tradição da Santa Ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Enquanto você está nesse momento de reflexão, eu queria dar um tempo para a confissão de pecados. Talvez você, nesse tempo de avaliação, reconheceu que Deus tem dado alguma coisa para você que você tem furtado os outros. Talvez você tenha ouvido alguma prática de mentira, seja qual ordem for. Eu quero dizer para você nessa noite que nenhuma delas tem o poder para te afastar da mesa do Senhor se você é um crente em Jesus. Seja qual o seu estado, ao passar por essas portas aqui essa noite e olhar para Cristo na cruz do Calvário, existe perdão gratuito e disponível para você nessa noite. Portanto, feche os seus olhos, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os ao Senhor, examine a si mesmo, examine a si mesmo. Compadece de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, Senhor. Apaga as nossas transgressões, Senhor. Lava-nos completamente da nossa iniquidade, Senhor. Nos purifica do nosso pecado. Nós não queremos nos auto-justificar, nós conhecemos as nossas transgressões, nós reconhecemos que o nosso pecado está sempre diante de nós, Senhor. Pecamos contra Ti somente fizemos o que é mal perante os Teus olhos, Senhor. De maneira que, se o Senhor nos julgasse, o Senhor seria tido por reto e justo. Nós nascemos na iniquidade, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eis que Te comprases na verdade e no íntimo, Senhor. Purifica-nos com o sopro e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais alvos que a neve, Senhor. Faz-nos ouvir júbilo e alegria para que os ossos que exultem, os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos nossos pecados e apaga as nossas transgressões, Senhor. Cria em nós, ó Deus, cria no Teu povo nessa noite um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Te pedimos, Senhor, que o Senhor não permita que o Teu Espírito Santo se entristeça com os nossos pecados, mas que o Senhor possa, no Senhor Deus, fazer instrumento de alegria para o Teu Santo Espírito.
Sustentas-o com um espírito voluntário. Então, Senhor Deus, nós ensinaremos o teu caminho para aqueles que ainda não te conhecem. Então, Senhor Deus, nós pregaremos aos pecadores para que se convertam a Ti. Livra-nos, Senhor, dos crimes de sangue. O Senhor é o Deus da nossa salvação. A nossa língua Te exultará, cantará a Tua justiça, Senhor. Abre, Senhor, os nossos lábios e a nossa boca manifestará os Teus louvores. Pois, Senhor Deus, nós reconhecemos que o Senhor não se compraz de sacrifício. Do contrário, nós Te daríamos todos, Senhor. Mas nessa noite, nós queremos reconhecer que sacrifício agradável a Ti, Senhor, é um coração quebrantado e compungido, porque sabemos que o Senhor não desprezará um coração quebrantado, Senhor. Faz bem a ICHJ, a Igreja de Cristo Henrique Jorge, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Edifica os nossos muros espirituais, Senhor. Então, Senhor Deus, o Senhor mesmo se agradará dos sacrifícios que aqui serão prestados de culto a Ti, de alma e de espírito, sobre este local, esse salão de reunião, onde o Teu povo será reunido. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus.